O podcast vai começar num top de 5 segundos, companheiro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bar do Bambu e Bambu. Eu vou deixar aí pra imaginação, porque tá assistindo. Eu vou voltando aqui de uma pausa muito longa, sem qualquer motivo, a gente não vai explicar. Você é burro, mano. O vídeo que vem antes desse é o do Caio, então... Ah, Não, pausar isso como disse que vai pausar por mais tempo. Ah, tá bom. Aí a gente... pô, mas o do André é melhor soltar logo, baito. É verdade. O do Caio não tem questão de tempo. Do Caio a gente lança em dezembro, tá tranquilo, tá ligado? Pois é. Enfim, Começou 3 segundos de podcast. já saiu do assunto. Foda-se. Enfim, voltando aqui depois dessa pausa, como eu falei, a gente não vai justificar. Vai ficar por isso mesmo. A gente não vai explicar por nenhum. Até porque não tem justificativa. A gente só não gravou mesmo. Mas hoje eu tenho aqui ao meu lado direito do seu lado esquerdo. Sou eu. Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí nesse dia ensolarado ou chuvoso, independente? Se você for do sul, vá tomar no seu... Já começou aqui, a gente tem que xingar alguém, obviamente, né? Vamos começar xingando ele. E ele é o eu, né? Ele não tem o eu, Não tem nome, não. tem nome. É engraçado, mano. Já apareci em 4 podcasts aí. Só não apareceu mais quatro. E ao meu lado esquerdo aqui, vai falar o nome também não? Ou... Não, vou falar, eu só o vídeo do Pronto Produzir. Não, Vitor. Essa é a introdução, é. A introdução. O Vitor tá bebendo um negócio muito feio aqui, ainda bem que vocês não estão vendo. Tô vendo um negócio muito feio. Não Cachaçinha. deu pra ver, ainda bem. Não, mano. E eu sou o Alex, estamos aqui pra mais um programa. Álcool. Álcool. Que álcool não, isso é Água. É verdade. água. Ah, ele tá falando disso aqui, mano. Ah, esse aqui é suco Álcool em com- gel. Café gelado. Sim, álcool em gel. Café gelado, café isso aqui, pô. Exato. É mesmo. Continue. Enfim, estamos aqui para mais um programa. Voltando a falar de animes, depois de um tempo, a gente ficou falando de... Muitas coisas além de animes. Né? A gente fez 2 programas de anime e 2 programas de coisas que não são animes. O cara ruminou aqui. Repete. Ah, mas hoje... Ei, galera, vocês desculpa logo aí. É porque hoje tá foda. Hoje tá foda. 3 horas de introdução já, só de Eu juro que me matou. ainda. Prossiga, Alex, A gente ainda vai chegar no patamar de copiar ainda mais o flow. Inclusive aí o salve pra galera do Flow. Enfim, vamos falar dessa vez de um anime que foi encerrado recentemente, no caso a primeira temporada, né? Que é Wonder Egg Priority. Um anime que foi bem hypado nessa temporada, um anime que foi muito bem falado, principalmente por conta da animação. Foi envolvido em algumas Bonitinho, né? polêmicas também. E terminou no OVA, né? Você teve a temporada regular, alguns meses depois a... Spoiler, o anime termina no OVA. Ele tá nos playoffs. Termina os playoffs. É porque tu mandou temporada regular. Aí, e depois tem os playoffs. Termina os playoffs. Foda-se também. Então é isso. Acabou. Em resumo, o anime acabou. Exato, o anime acabou, só que não acabou, porque provavelmente vai ter segunda temporada, mas enfim. É um anime também curioso porque ele é um anime que ele não vem de mangá, ele é original do anime. Por isso que é ruim. Já começou aqui com uma opinião aqui bem clara. Opinião diversa. Exato, que você vai ter vários pontos de vista nesse programa, mas eu acho que é isso, né? Pela introdução a gente pode começar a falar. Pode começar a falar. O anime ele se trata de um grupo de garotos, né, mais focado em uma, que é a Ai, que acabou de... Ela passou um tempo fora da escola, porque ela passou por um trauma. A única amiga dela na escola se suicidou. E ela tá tentando lidar com isso. E nisso ela descobre... Não sei explicar muito bem. Ela tem esse certo lugar
onde ela compra ovos e esses ovos têm pessoas que morreram dentro delas. Antes disso, Ela sim, dorme tem, só, não? tem aquele negócio do inseto, não? Que ela acha um inseto. Que até Eu acho que lugar. inseto no sonho dela, né? É, não sonho não, doido. Não sei. Um negócio meio- muito embaralhado. É meio estranho. O anime inteiro já é meio confuso, sabe? Tipo, tem umas coisas ali que você, se você não prestar muita atenção, você não consegue pegar. Esse começo do anime, pra mim, ele é muito abstrato, saca? Ele tem muito questão, tipo, tem algo acontecendo na tela, mas tem um significado maior por trás. Isso, pelo menos pra mim. Mais lá pra frente, acaba não sendo tanto assim, que foi uma coisa que me desagradou um pouco, mais lá pro final, mas isso é coisa pra gente discutir um pouco mais depois. Você tem, aí ela encontra, você tem esses dois personagens que são dois manequins, né? O Aka e o Uraraka. Que até hoje eu não sei qual é o Aka e qual é o Aka. Eu também não tenho ideia. Eu sei que tem o cara da filha e o outro cara que é o... Como é o irmão? Já dá dando spoiler. Eu não disse que a filha dele faz, eu disse que tem a filha. Tem um cara que tem uma filha e tem um cara que não ele tem. deu É o cara do- spoiler. É o cara do terno e o cara que tá sem terno. Exato, o cara do boné, né? É, o cara do boné. Os dois usam óculos, os dois usam óculos. Né? Quando- Só que um usa um dois o usam. outro usa um. Mas agora, quem é o do terno? É o... Agora fudeu, isso Ah, aí. Foda-se, isso não importa pra história. Enfim, ela encontra esse lugar, né? Aí ela não sabe o que fazer exatamente com o ovo. Ela dorme e descobre uma espécie de realidade alternativa, onde essas coisas começam a falar com ela, mandam ela quebrar o ovo, aí sai uma pessoa de dentro do ovo. Pega o ovo. E essa pessoa é uma guriazinha lá. E ela vai explicando sobre aquelas coisas, os negócios que quer matar ela, que eu esqueci o nome. É os haters, né? Não? Haters. Não, aqueles bichos coloridos que pulam. né? Os É, bichos os com as haters. facas, eu não lembro o nome. Eu acho que Se o Vitor tá falando. Os palhacinhos. Os Os bichos. espalhar haters, os haters. Exato. Aí ela descobre isso, fica naquele draminha, não sei o que fazer, não sei o que fazer, até que ela descobre o que é que ela tem que fazer, ela descobre que tem uma arma, uma caneta e tal, aí ela salva a menina e eles falam que eles podem trazer a amiga dela de volta à vida se ela salvar um número lá de pessoas. É massa esse negócio da arma da caneta, né? Porque todos os bichos têm uma arma relacionada a coisa de papelaria, se não me engano. Papelaria? Sim, uma caneta, outra um estilete. Pra mim era Outra só uma tesoura. em relação a problemas que eles tiveram. Eu também pensei mais pra esse Eu lado. pensei nessa situação, né? Até eu se mato com a porque... caneta. É porque eu não tenho. Não, pra mim a caneta era mais porque era em relação à escola, tá ligado? É. Aí a menina do estilete se cortava. Justo. Ah, eu levei tudo na papelaria. Ele pegou pelo lado mais aleatório possível. Mas não é tudo papelaria. Tudo papelaria, Tanto é que a né? arma da outra menina é um guarda-chuva, né? Não? É um guarda-chuva? Eu não me lembro. De quem? Não, mano. Da menina que a galera acha que é um menino. A Momo. A Momo. Qual é a arma dela? Momotaro. Eu acho que é um guarda-chuva, né? Não, era papelaria, galera. A gente tava enganado. É um guarda-chuva. A gente não, a Wilson Taylor não tem uma que afirmou que era isso. Ah, é porque eu também não lembrava, né? Mas é porque na minha cabeça era um estileto, um papel, Papel. um alfinete, umas coisas assim. Um negócio com a bandeira do lado. É, mas feito de papel aquela bandeira. Ah, pronto, é a bandeira também. A bandeira tem porra nenhuma com papelaria. Enfim, foda-se, não é Não como sei, se fosse né? qualquer coisa que interfira na história. Não sei. Não, interferir, entre aspas, interfere. Se for no ponto de vista que a gente falou, se for na ocasião de problemas dela, interfere. Mas isso aí ia ser mais conceitual, pouco, mas né? interfere. Conceitual. É, né? conceitual. Exato, mas enfim. Eu gosto dessas coisinhas assim, foda-se. Tu gosta? Eu gosto. Também gosto muito de papelaria. Mas mentir. Eu tava sentindo. Mas, geralmente quando eu vou naquelas lojas do centro, mano, sempre tem uma loja de papelaria, eu tô entrando pra ver as coisas. Eu também sabia. Nessa merda. Voltando aí, vai. Meu Deus. Foi mal aí. Os caras ficam desviando o assunto. Ele já puxando nisso, né? Aí, depois que ela volta lá, né? Depois dos caras disserem que ela pode salvar a amiga dela, ela conhece outras meninas que também têm problemas, têm seus traumas com pessoas que se mataram, que estão tentando trazer essas pessoas de volta, né? Que é a Neiru, que é a primeira que aparece, a Arika e a Momo. Não tô esquecendo de ninguém, né? Não, é só isso. É isso E mesmo. a Ai, né? Esse Ai. Isso. A Mahai é Cada- a protagonista dele, já falou no começo. Enfim, cada um tem seus problemas, não é? E isso vai ser trabalhado ao longo dos episódios. E a história roda ao redor disso, né? São essas garotas tentando
trazer as amigas de volta, lidando com esse processo de trauma que elas tiveram, né? Isso mais ou menos até o 8º episódio. No 8º episódio você tem uma virada na história que leva a história para um outro rumo, mas isso vamos deixar para falar um pouco mais pra frente, porque aí já entra na zona de spoiler. Porque agora, mas assim, só pensando, né, no começo mesmo, se você, né, for sensível a alguns tipos de cena, né, tiver aquela cena de gatilho, porque, tipo, o anime ele não é recomendado pra Ele é um anime pessoas, pesado, assim, muito... ele trata pesado. muito de animes pesados. De animes Tipo, pesados não, de coisas temas pesados, né? temas pesados, isso. Tem o suicídio, a automutilação, né, tem um episódio que Tem a menina estupro, começa... tem Gordofobia. Esse negócio aí é o que É fez foda, me viu? fez não gostar disso aí, principalmente esse ponto. O que é a gordofobia? Não, a temática em geral, aplicar isso e tal. Eu falei, né? Tu achou pesado no caso? Eu achei pesado, assim, sabe? Porque, tudo tipo, bem que engana. Não, e outra, tudo bem que é uma parada às vezes muito figurativa, mas tu olha, tu percebe, não tem como... É porque engana, mano. Tu vê, tipo, o banner do anime, tem 4 meninazinhas deitadas na grama segurando um ovo. E o nome também não sugere nada, o Wonder Egg Priority. Super divertido. Quando eu vi a porra do trailer, eu pensei que, sei lá, era, tipo, elas estavam na escola, tinha algum, sei lá, projeto, elas tinham que cuidar de um ovo. Era essa a ideia que eu tinha do anime. Inclusive, tá isso é ligado? muito boa, esse episódio do Chris. Esse episódio do Chris é muito bom, do besourinho. Não, como eu não tinha visto esse anime, Qual, Chris? Não, o Wonder Egg, né? O Wonder Egg eu Chris tinha é visto já depois de um bom tempo, deve ter sido lançado os episódios e tal. Eu já sabia que eu não ia gostar, porque a temática dele já é A pesada. temática não te agrada. Justamente, a temática... Aí nada vocês se me agrada. perguntam, tá, então por que o Vitor tá aqui? Por que ele assistiu? Porque a gente obrigou ele. Que me obrigaram, né? Eu sabia que eu não ia gostar, eu não assisti porque eu sabia e fizeram assistir do mesmo Tem que jeito. fechar a trilha. Mas Porque aí- tem que ser 3, galera. Exato, mas aí você tem E um claro. membro que não é um membro do podcast e você tem o lógico que não assiste nada que a gente manda. Sim, vamos continuar falando da história, né, em si. Depois Aí a é gente fala spoiler dos de qualquer personagens. forma. A gente pode, mas agora- entrar numa zona de spoiler agora, né? Falando da spoiler. É porque zona de spoiler é melhor até pra gente comentar, cara, pra falar a verdade. Pois é, porque se a gente ficar Fica contando... mais livre também. Assim, quem não quiser os spoilers, né, escuta só a primeira parte, que não é spoiler só Exato, contando. a gente vai botar aqui a minutagem e tal pra você pular. E a partir de agora é só spoiler A pesado. gente vai começar a falar a partir do episódio 8, que é onde o anime quebra um pouco o ritmo dele, você tem um flashback e o anime toma um rumo, eu vou dizer, Maconha, diferente. drogas. É, bem por aí mesmo. Muito chapado. Nada a ver com o que tava na linhazinha tendo, assim, aí quebrou. Exato. Porque, assim, aí eu vou colocar o meu ponto de vista, que a gente conversou antes e tal, acho que até o Vitor que tava concordando comigo. que- Só vou falar uma coisa aqui. A ideia é sobre o anime Wonder Egg, né? É porque eu lembrei de uma frase que o Vitor falou que tava assistindo, né? Que as meninas estão lutando com os bichos lá, os bichos feios, fazendo uns mortal e tudo. Mas é porque é o sonho, né? Aí ele tá muito que teimando com isso. É aquele momento que ele tá procurando falha na obra. Sabe? Não, deixa eu ver como é que a menina vai fazer isso aqui. É o sonho, mano. Ela tá sonhando. Exato, porque tem uma hora que ela pula o céu, aí ela vai. Ela vai, aí o chão faz isso aqui, ó. Vrupt! Aí ela pulando. Mas é o quê? É um sonho. Então, se já aconteceu alguma coisa É, parecida. pior, já acontece coisas piores isso aí. Eu não me lembro dos meus sonhos, cara, desculpa. Voltando aqui pro que eu tava falando, né? Porque até o episódio 8 eu tava com uma ideia do anime, que era o quê? Você tem toda essa questão do trauma delas com as pessoas queridas pra elas que se suicidaram. Aí você tem o Aki e o Uraraka. E pra mim, o anime até o episódio 8 ele parece muito uma metáfora com a terapia. Parece muito com o Aki e o Uraraka, são terapeutas. É verdade. E essas situações, tipo, quando elas estão lidando com as outras pessoas que se mataram, são eles conversando com elas, usando a experiência deles Se fosse isso, com era bom. outras pessoas pra ajudar elas, saca? Pra elas não terem, tipo, os mesmos problemas que aquelas meninas tiveram, né? Isso. E pra mim parecia tudo muito uma metáfora. Tem a coisa das armas que a gente falou mais cedo. Você tem muito, cada pessoa que se mata tem um problema que elas têm que superar. Os porque bichinhos dela também podia ser representação também. exato. Você tem muito forte essa questão da metáfora nessa primeira metade do anime. Principalmente a parte lá que a Rika, né? Que é a meninazinha lá, a K-popzinha lá. Ela tava. A idolzinha, né? Ela tinha aquela amiga delazinha, né?
Como é o nome dela? Não. Eu não lembro. A menina que ela sofreu bullying por causa do peso e tudo mais. Sim. Aí que se matou, se automutilava, né? Tanto que tem um episódio que a própria Rika se automutila, né? Sim, mostra que ela fazia isso. E se você for ver, é até de novo um paralelo, porque você... Acho que é episódio 5, se eu não me engano. Por aí. Você tem um episódio mais focado na história de cada uma e nas pessoas que elas perderam, assim. Enfim... nas pessoas que elas perderam e tal, um episódio mais pessoal de cada uma delas. No episódio da Rika e tal, se você pega separa pra analisar, né, a gente sabe muito que a indústria musical, ela exige muito, e principalmente no Oriente, né, você vê a indústria do K-pop, no Japão mesmo, as idols e tal, você tem uma cobrança muito grande por um padrão estético, que elas fiquem aquele corpo padrão e tal, e isso pressiona muito elas. Pois é, por isso que às vezes envolve também lance, não no anime, né, que eu não vi aplicar, mas de bulimia, esses problemas e tal. Uma coisa que eu achei bem pesada no caso, né, por causa da família dela, né, ela teve aquele problema com a meninazinha, tanto que ela disse que não era amiga dela, o problema da menina ter se suicidado foi isso, né, de que ela era só a carteira dela, né. Aí a menina foi, putz, fudeu. Eu não me engano se é por isso que ela nesse vai, anime. ela tenta salvar. Eu vou até fazer aqui um parêntese, porque eu não sei se é nesse anime que tem uma personagem que quer descobrir quem é o pai, ela fala... Ela mesma. É essa mesmo, É a que Rika. vai atrás da mãe dela. Que a mãe dela vai e fala, não, quando você tiver velho o suficiente, eu te falo quem é seu pai. Aí o que a mãe dela, ela chega na idade e fala, tá, quem é meu pai? A mãe dela vai e fala, Tira um entrega moleque, cinco, né? Um tira moleque de 5 foto. tira 5 fotos e fala, um desses é seu pai, Ela se vira. traz um álbum assim só de... Não, esse aqui é o Juninho, esse aqui é o Cláudio, esse aqui... Um desses aí... Nesse alfabeto aqui tem algum deles que é seu pai, certeza. Exato. É muito pesada essa parte aí, porque a relação que ela tem com a mãe dela, né, até evolui um pouco depois, Essa né? parte não, acho que todas as partes já são pesadas. Desde o É primeiro porque episódio. isso- Porque você tem Desde o primeiro na episódio. parte da Ai, já- você tem o quê? O drama dela com a mãe dela, que tá num relacionamento com o professor dela que ela gosta e que talvez esteja envolvido no suicídio da amiga dela. A Neiru, o problema dela é o quê? Ela é uma criança de inseminação artificial e ela não conhece os pais. Ela foi criada pra ser um pequeno E gênio. quem se suicida é a melhor amiga dela, no caso também, que era Única, outro né? gênio, né? Única amiga dela. exato. A única amiga dela, justamente. Aí a Rika tem esse problema com ser idol e com a família dela. Ela quer conhecer o pai. E a Momo, que é a personagem que a gente menos falou até agora, ela tem um problema que o quê? Ela é uma menina e tal, mas ela tem muito aquela aparência um pouco mais masculina e as meninas... Dão em cima dela. Exato, e ela não Ela é uma não menina. corresponde. Ela é uma menina, Ela só é uma que menina. Ela é uma menina a aparência- heterossexual. Justamente, só que a aparência dela é, entre aspas, engana, né? E ela se sente mal com isso. Exato, porque ela quer manter a aparência dela, ela se sente confortável assim, mas como as pessoas leem ela, deixa ela desconfortável. Fora elas, ainda tem os ovos, né? Que cada ovo sai uma... Tem uma meninazinha história lá dentro e tem uma pessoa que relacionada a algum trauma que ela viveu, tipo... ela precisa derrotar. Que é o estupro, o assédio, esse tipo de Pressão coisa. estética, todos esses tipos de Tanto coisa. que você vai ver os adultos, né, nesse mundo dos sonhos, eles são, tipo, tratados como monstros, né? Tipo, aquela pessoa adulta que... Mas eu gosto dessa parte porque os monstros são bem caricaturais. Escrachados, São bem, tipo, muito colorido e tal. Justamente porque a temática já é muito pesada, tá ligado? Tu tem que ter pelo menos, tipo, a cabeça do professor lá, que era a cabeça do professor com tinta embaixo, tá entendendo? É uma coisa bem, muito pra, tipo, não, beleza, a realidade é muito pesada, mas vamos botar isso aqui pra quebrar o paradigma e pra fazer com que ela destrua os traumas dela, por exemplo. E é justamente por isso que pra mim, esse começo ele parecia muito, apesar dessa cena do professor não ser no começo, ser depois do episódio 8, depois do flashback, isso pra mim parecia muito uma analogia com terapia, porque elas são crianças, então o terapeuta ele não pode tratar de uma criança do mesmo jeito que ele trata com um adulto, ele não vai ser extremamente direto, ele tem que lidar ali com uma linguagem que a criança vai Não, entender e- e que ela entenda e que ela supere o próprio trauma. Podia ser até hipnose, mano. No caso, também um tratamento de hipnose também não é descartado, entendeu? Faria muito sentido. Aí quebrou depois. É uma parte que quebrou total. Quebrou total. Pois é, e justamente chegando nessa parte que quebra, que a gente não entrou tanto em spoiler aqui, a gente estava mais descrevendo os personagens, mas agora realmente chega ali no episódio 8, você tem uma recapitulação de tudo que aconteceu ali, a história de cada uma,
E você entra na história de forma um pouco mais profunda. Só que essa entrada na história um pouco mais profunda, ela me decepcionou um pouco porque ela destoou muito da visão que eu tava tendo do anime até então. É porque foi uma coisa assim muito, muito longe, né? Eles foram muito longe. Né? Isso, pra mim, qual era o negócio? Pra mim, ele tava ali nesse lugar entre... A gente costuma não só separar shonen de seinen, não só pelo protagonista, que geralmente é mais jovem, do seinen que é um adulto, mas o seinen também, geralmente, ele traz temáticas mais adultas, mais, assim, filosóficas, psicológicas, esse tipo de coisa. Pra mim, ele tava nessa linha tênue entre o shonen e o seinen. Você tinha ação de um shonen, mas você tinha temas mais sérios de um seinen. Só que a partir do episódio 8, pra mim, o que pareceu tá, então vamos assumir completamente essa identidade shonen, essa coisa fantástica, essa coisa do mundo cheio de coisas especiais e tal. Que aí, o que é que acontece? Pra quem não viu o anime, tá só vendo o podcast e quer receber spoiler, foda-se. Ou você que não lembra o que acontece, a gente descobre a história do Aki e do Uraraka, a gente descobre que eles faziam parte do mesmo grupo da Nehru, que era aquele grupo de gênios do Japão. Eles eram cientistas muito notáveis dentro da comunidade, e eles criam uma inteligência artificial. E aí eles criam essa inteligência artificial como filha. Deixa eu abrir um parênteses. É porque essa inteligência artificial, no caso, era um negócio secundário, né? Eles tinham o projeto da empresa. Mano. Tinha o projeto da empresa e tal. Tinha o projeto que era o primário que eles tinham que fazer, eles não especificaram. Aí os caras olharam pro outro macho, sabe o que tá faltando? A gente tá muito estressado, a gente tá brigando muito, o projeto não tá andando. Vamos fazer um projeto secundário. Só que esse projeto secundário foi tão a fundo, mas tão a fundo, que eles acabaram fazendo a inteligência artificial que era pra ser a filha deles, que era pra quebrar esse estresse, quebrar aquele clima pesado de trabalho, porque de fato eles viviam no trabalho praticamente. Exato. Só que aí você tem um problema que é o quê? Ela era uma inteligência artificial, ela não era humana, ela não crescia, ela era eternamente uma criança e ela demandava muita atenção. E o que é que acontece que quebra toda essa relação deles três? Um dos dois, que eu não lembro qual, eu acho que é o Aka, é o que é mais sério e tal, é o que não anda com a bengala. É o que não é doente. Exato. Aí eles conhecem uma mulher, né? Eles dois se apaixonam, mas acaba que é o... Eu vou assumir que é o Aka. Que ele que conquista ela, eles casam, tudo continua normal e eles têm uma filha. Uhum. Só que aí a inteligência artificial, que é a Frio, ela começa a ficar ciumenta, porque eles não dão mais tanta atenção pra ela. Fica no canto, né? Exato. Aí ela, ok, tá, então qual é o problema aqui? Ela, como inteligência artificial, ela age de maneira extremamente lógica. Então tá, eu quero atenção. O que foi que tirou minha atenção? Foi o casamento dele. Então o que é que ela faz? Ela mata a esposa do Aka, né? Ela estando grávida. Ela estando grávida, só que a criança sobrevive. E é justamente isso que mantém eles dois ali sãos, né? Tipo, tem... E aí eles muda perdem tudo, né? a tem um sanidade. baque, porque... Prende a inteligência artificial, nossa, que Não, ainda não é agora, não é agora. Muito pesado. Não é agora. Puta que pariu. Não, mas Não, é só é quando ela mata a filha dele. A filha dele, a inteligência artificial já tá presa. Quando mata a mãe aí dele... depois ele sai, né? Aí ele vai dizer, foi você. Justamente, ele descobre. Verdade. Enfim, aí eles, como o Vitor falou aqui, bem lembrou, eles prendem, né, depois que ela mata a esposa do Aka, porque assim, mesmo que os dois fossem apaixonados por ela, tudo continuou normal, né? Tipo, eles continuaram amigos e tal, e os três continuaram ali no... Ação comum de dia a dia e tal. Aparentemente o Aki e o Uraki, não sei se eles moravam perto ou se eles moravam juntos. Eles moravam juntos. Depois eles moravam juntos. Eu acho que Desde sempre, enquanto trabalho, eu acho, no caso. Por conta do projeto que eles faziam junto, aí talvez seria mais cômodo eles morarem juntos. Exato. Eu até, assim, não sei, até deu a entender talvez que eles fossem irmãos, assim, irmãos realmente. Eu também achei. Enfim, não... Caras... Não pelo trocadilho, né, mano? Enfim, mas... Eu acho que é pela própria relação deles. Não aprofunda, mas, enfim... Dá a entender que eles são irmãos, até porque eles moram juntos e tal. A própria filha do menino lá, depois ela chama ele de tio. Apesar... Não faz isso, cara. Cheira aqui. Não quero. Espera aí, eu tenho amor à minha vida. A gente volta. Enfim, continuando, né? Depois que a Friru é presa lá, eles ficam continuando, né? Eles seguem a vida, o Aka, né, ele mesmo assim pra baixo, aí ele fala, o Uraki, que é o que tá contando pra Ai, que ela descobre isso tudo, né, e ele fala, tá, senta aqui e eu vou te contar essa história.
Aí ele conta isso tudo que a gente já falou até agora e dessa parte ele fala: o que salvou a gente foi ela, que foi a filha do Aka e a menina lá, que ela... É porque também deixou muito claro que os dois eram apaixonados pela mulher lá. Aí quando ela morreu, obviamente os dois entraram em depressão fodida, né? Eles ficaram muito tristes, ficaram muito mal, mas o que salvou foi a menina. Como ele chegou junto pra conversar com a menina, ela vai e olha na cara dele E assim, é até aquela coisa, porque assim... A menina é justamente o que a Frio era pra eles dois antes, só que ela realmente ela é um humano, ela é uma pessoa, ela cresce e tal, ela tem toda essa questão. É porque, tipo, a forma que... a forma que a Frio, ela foi destratada, né? Por mais que ela fosse uma inteligência artificial, ela criou um pretexto na cabeça dela de como ela ia agir pra solucionar esse problema, né? Porque, tipo... Se ela fosse uma criança normal, a forma que ela ia ser tratada ali ia gerar, tipo, por exemplo, uma tristeza. Ia gerar uma série de outras emoções. Mas como ela não agia pela emoção e sim pela razão, aí foi o que deu no que deu, né? Não, e fora que, como tem aquela questão paternal, provavelmente dentro do sistema até, ela nunca cogitou em matar eles dois, tá entendendo? Sim, nunca cogitou em machucar os dois. A questão dela é o quê? Eu quero a atenção deles dois. Tem alguém no meio. Então, eu tenho que eliminar essa pessoa que tá me impedindo de receber a atenção que eu quero. Exatamente. Enfim, aí ele conta tudo isso pra Ai. E aí começa a viagem toda, porque a história toda se volta pra isso. Depois desse momento, cada uma das meninas vai alcançando o seu objetivo, vai conseguindo libertar a pessoa que ela queria, né? Só que aí aparecem, tipo... ceifadores. Exato. Só que são pessoas, tipo uns bichos controlados pela Frio, que chega lá e mata os animais de estimação que o Uraka e o Aka deram pra elas, e elas ficam completamente horrorizadas com o que elas veem. Foi nessa parte aí que eu comecei a me perder na história, mano. Sinceramente. Eu também. Esse negócio de Thanatos, de não sei o quê. E é o que eu falei, o negócio fica muito shonen, fica muito a coisa... Ele perde essa coisa abstrata que tinha antes, que era o que tava me pegando no anime, e ele fica muito porque, tipo, fantástico, muito direto, muito genérico. Engloba até o próprio multiverso, porque o sonho, na realidade, o que eles explicam é que é um multiverso. E quando eles sonham, eles vão pro multiverso. Se o anime tivesse continuado a mesma pegada desde o primeiro episódio até o último, a gente teria o final dele já... Exato, o anime do jeito que ele começa, dá pra ele terminar de um jeito fechado. Ele pareceu... O que pareceu pra mim, né, depois desse episódio 8, eles quiseram esticar, colocar coisas a mais que não tinham necessidade, porque a história em si, ela já tava sendo fechada. Porque elas tinham que derrotar determinado número de bicho lá, né? O que poder parecia? salvar as amigas dela. O que seria o salvar, o que aparentava? Sei lá, talvez elas superassem o trauma. Exatamente, eu pensava que o salvar era tipo a alma da então. pessoa ser livre de novo. Esse tipo de coisa, sabe? Uma coisa bem abstrata, não no sentido de eu vou salvar, ela vai voltar à vida. Mas depois que eles introduziram esse negócio aí de Thanatos, de putaria aí, essas... Não, eu acho que até a questão de salvar podia só, tipo, liberar do trauma. Porque vamos supor que a pessoa se suicida e ela continua presa naquele trauma. Por isso mesmo, entendeu? porque seria basicamente todos, eu acho que todos, né? Todos os eggs lá, eles são de crianças que se suicidaram. Né? São todos, né? Então eu pensava que o trauma seria, ou que o salvamento seria só do trauma do suicídio. Tanto da pessoa que morreu, tipo, liberar a alma dela, salvar alguma coisa abstrata, assim, algum conceito abstrato, quanto da amiga, que ela ia ter aquela liberação, aquele alívio de saber que a amiga dela tava bem, que tinha ido pro lugar melhor, esse tipo de coisa. E sabe? que não foi culpa dela. Pois é. Né? Entender se foi culpa dela, ela conseguiu ser redimida. Porque a Ai, né, tipo, a motivação dela é descobrir o que aconteceu pra Motoko, a menina morrer lá, pra amiga dela se matar, né? Ela queria entender, porque ela simplesmente pulou lá de... E pulou culpando a Ai, não foi não? Eu não me lembro se foi ou não. Não. Ela foi pra beira do prédio lá da escola e tal. Ela começou a acusar o professor de ter estuprado ela. E pelo que dá a entender no OVA que eles falam, ela escorrega. Ela não exatamente se matou. Ela acabou morrendo meio que sem querer. Forma bosta de morrer. É meio idiota mesmo. Enfim. Tá na parte ruim do anime.
Pra mim, assim, até o episódio 8, eu tava gostando bastante do anime. Pra mim, o anime era, sei lá, uma nota 9 até o episódio 8. E cai, assim, pra uns 5, 6 ali, depois do episódio 8. Cara, É que gostou. cai bastante, cai bastante. Isso era a nota que eu tava dando até chegar na parte que ele tá falando. Depois que chegou na parte que ele tá falando, caiu muito mais que isso. Foi bom 3, 2... Eu dei 7, no geral, no contexto geral. Eu dei Não. 7 também, justamente por, sei lá, eu vou dar uma Não, média entre esses a dois. animação é boa, de A animação fato. é muito boa, a trilha sonora eu gostei bastante, embora a abertura não me agrade muito pra ficar escutando direto, mas é uma abertura que combina com... Combina assim, Com porque tema, é tipo... com tema, bem dizer. É devagarinho e tudo mais, são meninas fofinhas e tudo, sabe? A trilha sonora é muito boa, a animação é muito boa, o problema mesmo é só... Você tem O essa resto. mudança muito grande. A continuidade da história, pois é, a continuidade da história foi muito fácil. Enfim, só aí a gente continuando aqui na história, né? Só pra terminar essa parte. O anime termina nisso, né? O anime regular. Os 2 episódios terminam. Que foi? Eu tô coçando meu gesso. Enfim, o anime, a temporada regular termina nesses 2 episódios. E a gente fica nesse cliffhanger. Aí o anime termina no OVA, que... Não, foi um dia desse, inclusive. Sim, acho que foi mês passado, eu acho. E ele termina a história, mas não finalizando do jeito que, por exemplo, eu tava esperando, que eu Que era imaginava que a fechar, história fosse fechar, fosse ser uma temporada só. Exatamente. Concordo. O que é que ele deveria ser fechado. faz? Eu ele acho que abre uma porta para um multiverso, para realidades alternativas. Você descobre que a Ineiro é uma inteligência artificial. Também que alguém, eu acho que foi a irmã dela que criou, e era por isso que a irmã dela odiava ela. Tem essa parte que fala, né, que a irmã dela esfaqueou ela e depois se matou. A gente descobre que isso é porque ela era uma inteligência artificial. E aí fica nesse negócio, porque ela queria se tornar humana, e termina nisso com a Ai, que é a personagem principal, ela querendo ir encontrar com a Neiru. Não vou mentir. Tanto o que lance aparece do outra Neiro, né, depois que é a irmã Aparece. dela. É a irmã dela. Aparece. A Airu. Mas pra mim o que quebra não é nem o lance do ceifador, não. Pra mim o que quebra é o lance da inteligência artificial, mano. Porque foi um negócio muito jogado. Quiseram envolver uma história, porque de fato no começo tu acha, não, é uma parada psicológica, é uma parada que tá construindo, é uma parada que tu tá tendo que ir num conceito mais abstrato. E foram pro literal, não, é isso aqui mesmo, é isso aqui, tem até inteligência artificial. Pô, mano, não, mano. E tem um momento lá, assim, que elas, no mundo dos sonhos, né, todas conseguem completar, assim, digamos, a sua missão e renascer de novo as pessoas que tinham morrido, né. Aí aparecem elas de novo no mundo real e essas pessoas, elas não lembram de nada, é como se aquele incidente não tivesse acontecido, mas como se nada depois também relacionado àquela pessoa que salvou tivesse acontecido também, né? Tanto é que a própria Ai aparece, ela né? Encontra a Ai de outro universo. Que né? até perde o olho, né? O negócio ali. Eu pensei também que esse negócio de perder o olho seria também uma coisa metafórica, por conta que até em base seria um foreshadow, digamos assim, porque a amiga da Ai lá, Motoko, alguma coisa Coito. assim. Coito. Putz! A Coito lá, ela fala, né, que a Ai tem olhos bonitos e tudo É porque é mais. duas cores, né? É que ela tem homofobia nos olhos, né? Sim, que ela tem Qual é o nome desse bagulho? heterocromia. Heterocromia. Que ela tem lá, que o olho dela é bonito e tudo mais. E depois que ela na realidade alternativa, ela perde o olho e tudo mais, que ela salva a Coito, a Coito não lembra mais dela, né? Como se o olho dela não fizesse relevância mais, né? Digamos que ela começaram a amizade pelo olho e tal. Tanto que ela chega lá, olha, eu tenho aqui esses olhos, você disse que Mas achava ali eu lindo. acho que foi a outra Ai, não a Ai que foi salva também. né? Ela que eu perde o acho olho. que foi provado. Não, então é isso que eu tô Não, falando. mas não, eu acho que ela chega pra conversar. Não a Ai, outra Ai, entendeu? Começar com quem? Com a Com a Coito. Coito? Não, é a Ai normal. É a Ai normal? É. Ah, então eu já tinha me perdido aí. É a Ai normal, Perdi ela... bastante, eu olhei ela, não, mas isso aqui não dá Tanto pra ela ver. faz amizade com o professor. Sim. Aí...
Não, cara, É uma eu loucura. É vou porque ser sincero. ficou maluco, mano. O cara ficou maluco, alucinado. Eu vou ser sincero, eu acho que o lance de envolver paixão, de envolver esse lance com o professor, teria muito encaixado muito bem se fosse o lance de psicólogo, mas fosse um negócio abstrato. E o foda é que o professor é de maior, né, mano? É isso que eu tô te dizendo, é um negócio muito errado. Só que aí, é muito não, errado. só que assim, aí eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Qual é o negócio disso? Porque em momento nenhum você mostra o interesse do professor com a... Sim. E assim, é normal, assim, quando você é aluno, você ter um crush em algum professor. Mas dá pra alguma entender, coisa. Não, assim, mas que, seria- que o professor, ele teria... Assim, pelo que dá pra entender, né? Porque é uma coisa assim, meio jogada. Jogada não, é que talvez ele vai explicar depois. A relação da Coito com o professor. Não, mas aí justamente no OVA, eu acho que explica na hora que ele fala, Não, né? mas Na ela hora- sofreu bullying, mano. ela fala. As duas, não? Não, só a Coito sofreu É. bullying. A Coito. Não, Não, quando a a. Ai. Ai que sofreu não, bullying. a Ai Ai sofreu sofreu bullying bullying. antes, mas como a Coito. Não, mas porque assim. Peraí. Eu acho que ele entendeu um negócio completamente Não, 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 Ele não. tá viajando. A Ai, aparentemente, ela é muito bonita e ela deveria ser sociável. Por isso que a Não, Coito, eu acho que é justamente o que a contrário. Coito falou que não, você é uma pessoa Não bonita. era a Coito e tal. que era sociável, não? Não, a Coito, A ela. Coito era sociável. Foi A Coito por era isso que ela sociável. falou A com a Ai que Ai. era mais retraída. A Coito era a única amiga da Ai porque ela era a única pessoa que falava com ela. E por conta disso, a Coito ela sofria bullying porque ela era amiga da Aina, não? Uhum. Não, mano. Era um otário, mano. Não, mano, peraí. Então, mano, japonês adora. Tá eu tô viajando. confundindo com outro anime, então, mano. Não é possível, dele. Ele se perdeu total. Higeo assim, Sora depois- que tá- Macho, não Tá vi, confundindo o não. Higeo Soro, Bantinho. O Vila tá assistindo tanta coisa. Não, mas ele tá confundindo com o Higeo Soro, mano. Que a Sayu é bonita. Ah, é verdade, viado. É verdade, eu confundi. ficando Não, é doido porque também. Não, é porque também tem. Tá bailando. Ó, É isso aqui. é isso aqui. É porque é muito anime. A gente pode terminar essa parte Não, aqui é porque eu queria do falar de OVA. uma coisa aqui antes de sair desse assunto do anime em si ainda, da história, dessas coisas. Queria falar outra coisa, é porque eu pensei, né? O que eu pensei. Esse negócio da papelaria, né, que eu tinha falado antes. Eu pensava que toda arma era uma papelaria e todo bicho era um réptil. Porque todo bicho é um réptil. Todo bicho é um réptil, eu te falei. Aí eu pensei, todo bicho é um réptil. eu pensava que, tipo, né, tinha esse negócio de tudo ser tudo, entendeu? De pra uma ser igual pra todos, entendeu? Por isso que eu pensei que tudo era papelaria. Eu acho que não, acho que tudo é um réptil pelo fato de ser ovo também, não? Apesar de que não tem nenhuma galinha, eu sei, eu entendi, mas. É porque também tem. Eu sei, mas. Podia ser um passarinho, né? Pois é. Rolinho. Entendeu? Ovo, que é o Wonder Egg. Apesar de as pessoas saírem de dentro do ovo, podia também ter esse contexto de ser réptil porque é ovo, entendeu? Enfim, coisas aleatórias. Mas é porque réptil foi Eu fiquei um bicho tão muito triste. específico, mano. Eu fiquei tão triste quando mataram os Só achava bichos. legal. Pois é, mas Acho porque que foi só estética foi muito mesmo. específico. Eu só também estética. acho que- A gente gosta de réptil, né? Ah, eu gosto de mano. tartaruga, eu gosto de estética. jacaré. Calanguinho, cobrinha. Cara, eu e meu amigo, a gente já fez um roteiro simplesmente porque a gente viu um meme de sinuca. A gente, vamos fazer um filme então disso. Sinuca. É sério. E a gente tem uma trilogia planejada pra isso. Tudo isso por causa de um meme de sinuca. Acontece. Acontece, exato. É igual Às vezes é só estética. o Uraka e o Aka. Não, mas a gente vai fazer só um projeto secundário aqui, beijo. Aí fazer fazer nada não, um fazer mega um filho, né? projeto. Fazer nada não, faz uma criança. Enfim. Sim, eu quero. Tu tava falando. Ou era o Vitor? Ah, eu ia falar dos répteis aí, dos bichinhos, que eu fiquei tão triste quando eles morreram, mano. Eu concordo. Eu acho que Foi bem pai. O único que não morreu foi o da Neiru, né? Que ela, no caso, ela se sacrifica pro. Não, ela invoca o bicho e ela sabe que ela vai morrer por causa disso, mas a gente não sabe o que é que acontece. o bicho é o que? É uma cobra, né? é uma cobra. Tudinho morre, os outros. É triste. É tristão. Apesar de que já é triste desse primeiro episódio, já como. Não, é tudo o triste. anime é triste. Aquele anime não tem um momento feliz. É por isso que eu não gostei, cara. Me desculpa. A gente assiste todos os momentos tem alguma coisa triste, mano. Não tem um momento feliz. Tudo bem, é uma boa animação, a trilha sonora de fato também é Assim, boa. tecnicamente eu achei muito boa, exceto essa parte, assim, da história que depois do episódio 8 descamba. Pois pra mim, é. eu não gostei nem um pouco. Então vamos falar do estúdio logo, né? Vamos. Enfim, né, a gente parte para esses aspectos agora mais técnicos, depois da gente passar pela história, passando da zona de spoilers. O estúdio que fez foi a Cloverworks, é um estúdio que não é muito... Não é um estúdio antigo, é um estúdio recente, mas que tem alguns trabalhos aí na conta já. Né? Os trabalhos dela são bem bonitos, né? A animação não peca. Tanto que a gente vê aí nessa temporada agora, né? Que teve o Shadows House, que
A animação é muito boa. Teve a Horimiya já também, que foi da mesma temporada do Wonder Egg, que também é muito bom de animação. Assim. Da temporada passada, outras temporadas no caso, você teve Darling in the Franxx também, que foi um anime que pegou bastante hype também. Você teve Bunny Girl. Eles estão cuidando também de algumas partes da série Fate, né? Que no caso as partes da Fate Grand Order, que é um pouco um spin-off da série principal. Mais antigo ainda a gente teve o Fairy Tail, né? Depois Isso, a última temporada. Uma coisa e as animações de Persona. Que eu percebo que o Cloverworks peca muito é nas adaptações. Tipo, na parte de roteirizar, né? Tanto esse que é a original deles, o Wonder Egg, né? Que depois eles cagaram o pau ali no final. Tem o The Promised Neverland, a segunda temporada, que também é deles. The Promised Neverland que tem um problema que é o quê? O mangá terminou ruim, aí você vê a segunda temporada, tá, eles vão mudar. E mudou realmente, pior, e ficou né? pior. Eles conseguiram piorar. Horimiya, ela tem uma adaptação muito rushada. Tipo, Horimiya tava esperando já que fosse uma coisa assim, uau, melhor comédia romântica do mundo do anime. Mas é muito rushado o Horimiya, tira tipo muitos arcos que são bem melhores no mangá, né? Tipo, outra coisa. Acho que é isso, né? Acho que é isso, Alguma coisa do... Questão de roteiro, eu acho. Quem é o diretor dessa porra aí? Quem é? É o diretor Do dessa nada. porra. Do nada, o cara, não, sou indiferente a essa merda. Assim, só uma coisa que eu queria lembrar, tu falou aí do Horimiya. Um outro anime que teve essa polêmica um pouco de ter rushado um pouco o anime foi SD Utate, né? Que é da Doga Kobo. Só que pra mim a adaptação ficou um pouco melhor, porque você assistindo o anime, você ainda pega o feeling do anime. Apesar deles pularem alguns arcos, alguns personagens ficarem um pouco sem o desenvolvimento que eles têm no mangá, você consegue entender bem a história. O Deudate é aquele quarta-feira? Terça-feira? Sim, é o da música dos Beatles. Ah, sim, da terça-feira. Quinta-feira. Yesterday é ontem, na verdade, não tinha nem da semana. É porque eu pensava que era Tuesday. O cara manja dos English. Não, é porque eu não lembrava o nome do anime. Ele só lembrava que era algum Day, mano. Eu só lembrava que era algum dia. Sing Yesterday to Me, no caso, né, em inglês. Sim, O da diretor Cloverworks. é o Shin Wakabayashi, deixa eu ver quais foram os outros trabalhos. Shiuraka. Deu chato. Essa parte aí... Enfim. Deixa eu ver aqui, ele foi... Eu quero nem saber não, diretor japonês. Ele tava na parte de caras animação são de muito Blue a Sea, fundo. Darling in the Franxx, ele tava no Era o em um mangá episódio. Sensei, né? Ele Ele teve em alguns episódios de Fullmetal Brotherhood, um episódio de High School of the Dead, ele tava no filme de Hunter x Hunter, o segundo. Ele apareceu no A filme. animação de um filme aí do Iron Man. Ele tava no filme, né? Exato. Ele é o chinês figurante, tava lá. Ele já fez storyboard de Shingeki no Kyojin, já foi dirigiu um episódio da primeira temporada. Tava na animação de Toradora. Ele trabalha bastante com animação, na parte animação direta, sabe? De animation. Ele já dirigiu uma ou outra coisa. Eu acho que. É um histórico grande, viu? O primeiro trabalho dele como diretor mesmo, eu acho que foi o Wonder Egg. Ele trabalhou bastante, viu, bicho? Esse bicho Essa aí... porra, tá explicado que o Não. final foi ruim. No caso, ele teve um anime antes, que é Aka. Anohi no Kanojo Tachi, eu nunca vi. Ei, esse, caralho, né? o nome dele ali, Aka. Tu viu o nome do anime? Por isso que ele tirou esse negócio de Uraraka aí, ó. Talvez. Diretor de Aka. Aka. Enfim. O diretor. Tem Seus méritos e tem. No anime, na indústria do anime ele tem sua experiência, mas como diretor esse é o segundo anime que ele dirige. Foi até tranquilo, assim, pro Foi bom. segundo. A direção, a questão pra- da direção de anime é legal. O que compromete o Wonder Egg muito é a história a partir do oitavo. É o storyboard, não o roteiro do final, né? Que aí já não é culpa do diretor. Eu também acho, não é culpa do diretor, o roteirista ter cagado o pau no final. Exatamente. Mas o diretor, teoricamente, ele passa por isso, não? Tipo, tem. Ele aprova, né? Então, a culpa é dele também. Mas não tem como também, eu acho que é de não faz essa merda aí desse jeito. Aí a culpa é dele, né? Que é ele que tá dirigindo. Aí é culpa do diretor. Mas tanto faz. O roteirista fez o bagulho, o diretor olhou assim, ó. Fez isso aqui mesmo. Beleza. Enfim, né? O estúdio ele também passou por algumas polêmicas, justamente com o Wonder Egg, com polêmicas de crunch, né? De você fazer os animadores ficarem mais tempo lá, vocês fazerem eles ficar dentro dormirem no estúdio e tal. Até porque a animação de Wonder Egg, assim, claro, nenhuma animação é fácil.
mas a animação do Wonder Egg parece ser muito difícil de fazer. Tanto se tu olhar aquelas cenas que ela se mexe, é muito fluido, o corpo dela são muito fluidos. É muito bonito, cara. Por questão de animação, o anime ele é muito bonito, mano. Ele é muito bonito, é impecável praticamente. Ainda é bem colorido, né? São umas coisas muito chamativas e tal. Justamente. E acaba que você tem esses problemas, e você tá tendo esse problema na indústria dos animes ultimamente, né? Você tá tendo bastante exposição disso. A MAPPA também acabou sofrendo um pouco com isso. Os trabalhadores, os animadores exporam as condições de trabalho e tal. É uma coisa que a indústria tem que melhorar bastante. Não só a indústria de anime, a indústria de entretenimento no geral, você tem esse problema. Mas aí Ser animador do Japão é foda. Porque o Japão aí a gente já sabe, né, que é o conhecido país dos animes, né? Então, potência. tipo, pra você ser animador lá, não é uma coisa que você vai ser fácil, sabe? Chegar Pois lá. é, lá é Ele ponto tem de os- referência, né, mano? Isso um negócio Tipo, tem os complicado, melhores ponto de animadores fazer animação já não é fácil. Tem que ser um dos melhores. E ainda é exposto a situações de trabalho que não são adequadas, né, digamos assim, então é difícil. No Japão, É no complicado. geral, né, cara? No Japão, no geral, a gente tem muito problema de idealizar o Japão como esse país perfeito, ignorar problemas. Essa questão de direitos trabalhistas no Japão é uma coisa A bem gente já delicada. tem- Esse negócio de trabalho, principalmente no Japão, tem aquele negócio que a galera que sai no horário, os caras estão mal vistos. Sim, Geralmente até- todo mundo faz hora extra. Até a gente vê tanto Eu trabalhava no desse jeito. Os caras, não, mas fica aí, mas bate o ponto e volta a trabalhar. no próprio estereótipo, mano. No próprio estereótipo de japonês. Quando vem um japonês pra cá, a galera tem muito a pensar que esse japonês ele vai ser trabalhador, porque japonês eles trabalham muito. Então quando o japonês vem pra cá, ele é visto já como um cara que vai fazer hora extra, como um cara que vai trabalhar até morrer, tá? Que não tem descanso, porque o jeito que o Japão trata os seus operários já forma de, né? Já traz esse estereótipo Já tá pra errado, gente. né? Não Já à toa. tá errado, né? Não à toa, assim, o Japão ele tem uma taxa de suicídio entre trabalhadores muito alta, porque os caras eles não aguentam e tal, toda essa pressão de ter que trabalhar, assim, dar a vida deles pela empresa, né? Isso a gente tá falando aí do estúdio, não que o estúdio faça. Não, o estúdio faz isso. É porque eu não sei, né? Senão que ele faça frequentemente. É isso que eu tô Mas falando. na questão da produção de Wonder Egg foi exposto esse problema. Meu chapa, se você faz uma vez, já tá errado. Pois é. E o mapa talvez prometa continuar com isso, porque viu o trailer de Chainsaw Man? Então, né? Tá insano. Enfim, né? o que a gente chegou aqui no problema é que capitalismo é uma merda e burguês tem que morrer. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the Cara, sempre Eu tem- concordo, hein? De novo. Dei meu sangue pra ser demitido. De novo falando capitalismo. é uma Isso, merda. exato. Todo o podcast, né? Pra que você que não percebeu hoje, esse podcast é bastante anticapitalista. Ancap, né? Os caras Ancap são não, pelo Ancap. amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, cara. Aí tu me insulta, né, pô? Eu vou embora agora. Acabou, vocês vão falar uma coisa. Enfim, eu acho que é isso. Assim, num resumo, assim, o Wonder Egg ele é um anime. Pra mim, a palavra que resume é. Bonito. No mais sim. É. Fofo. No sentido. Resumo lá, bonito e Fofo é foda. Enfim, o cara tá querendo meter uma de Madoka aqui, tá ligado? Enfim. Madoka é do mesmo jeito. O cara é fofo do nada. Madoka parece fofo também Não, no mas levando em começo. consideração só a imagem do anime, dá pra comparar com Madoka. Exato. Só que Madoka Não, começa um anime normal, né? No geral, Madoka, você pode comparar, porque é um anime que te engana, tá ligado? O Wonder Egg engana no começo não, né? Já Não, já- ele não Já engana começa no começo. você, já Ele tipo. engana pela capa. é isso Ele que eu tô engana falando. pela capa. Chore, morre. O Madoka ele demora, sei lá, uns 2 episódios ainda pra você perceber que tem alguma coisa errada aqui. Mas enfim, pra mim, na minha opinião, a gente usa muito essa palavra, mas eu acho que o Wonder Egg ele é realmente a definição de decepcionante pra mim, porque ele te dá uma ideia do anime, ele quebra isso tudo lá no 8º episódio, ele muda completamente a proposta do anime, o anime fica muito diferente. Eu tava gostando do anime antes, Mas depois peraí, eu passei a peraí, desgostar. peraí. Tu tá falando de Wonder Egg ou de Shingeki no Kyojin? O cara simplesmente descreveu o mangá Shingeki no Kyojin. Tu escutou o que ele falou?
Ele, eu tava gostando bastante, me decepcionou, foi pra um rumo que eu não esperava. Shingeki me deixou feliz por mais tempo, então... E Shingeki eu só ignoro o final, enfim. Não vamos falar de Shingeki aqui, a gente combinou que não ia falar de Shingeki. Enfim. O cara proibiu falar isso. Exato. Ele fala. Ele tá falando. Enfim. O Underegg pra mim é isso. Pra mim, até o 8º episódio, o anime é um 9. Ele tem uma animação muito bonita. Ele tem uma história que eu tava achando interessante. Ela tava bem construída. Os personagens são muito bem construídos. Mas depois que você tem essa curva muito drástica na história, eu não gostei. Não, assim, se eles tivessem desenvolvido essa linha de história desde o começo, talvez não fosse tão ruim. Né? Exato, mas como eles fizeram isso muito do nada, pra mim ficou um pouco forçado. Então se fosse uma construção mesmo. E a gente, ficou fraco. A gente não tem nem como culpar o mangá, né? Dizer, tipo, não tem. É uma produção original e anime. Então. E o pior é também. Ficou fraco. Não, mas também não dá pra culpar o roteirista, porque vai que o cara. Não, mano. O diretor pensou. Não, mano, vamos inovar, vamos fazer diferente. Sabe o que fizeram? Vamos mudar um pouco a história do Sabe quem também pensou assim? O diretor de Berserk. Berserk 2016. Ele pensou, vamos fazer diferente, galera. Cara, vamos fazer CGI. Vamos fazer diferente. Aí deu no que deu. É esse tipo de coisa. É porque, assim, outra coisa, né, que não pode falar assim, mas no conceito cultural, é porque no Japão eles gostam mais dessas coisas do que aqui. Essas coisas de sentido, dessas mudanças, assim. A gente aqui, se tu perceber, se tu for olhar as críticas daqui... Quebra, né? As críticas daqui, a gente não gosta tanto desse tipo de coisa. No Japão é diferente. Os gostos deles são... Tanto que até o próprio Darling in the Franxx lá é muito... Tem muito fã, sabe, ainda. Aqui tem, mas... Você tem obras pontuais que, assim, fazem mais sucesso lá do que aqui, né? E também vice-versa. Sem ser Lost Canvas é um exemplo. Fez bem mais sucesso fora do que lá e justamente por isso o anime foi cancelado. Também essa questão aí cultural, né? Eles gostam muito de robô, de inteligência artificial, eles gostam muito dessas coisas assim. E aqui já não agrada tanto, sabe? Tanto que... Não, na real, a gente. A gente, assim... Inteligência artificial até ok, mas é porque, como o Alisson tava dizendo, macho, tu tem que ter uma construção. Ficou um pouco forçado, jogaram do nada. Pois jogaram na tu sua tem que cara. ter, tipo assim, não, vai devagarinho, Tanto tem uma construção, tem um momento de quebra. Você tem um episódio de flashback que retoma toda a história e depois disso eles te jogam na cara uma história completamente diferente do que tava sendo... O problema é esse, entendeu? Desenvolvida, tá ligado? Esse foi o meu problema com o anime que acabou baixando. Mas ele é bastante ruim por isso também. Eu achei ele 7. Eu acho ele ainda anime. Eu levo em consideração ainda os 8 episódios que eu gostei. A maior parte do anime, pra mim, eu tava gostando. Foi o final do anime que acabou me decepcionando. Aí a nota baixa pra mim, mas ele fica um anime regular pra mim porque ele não soube. Ele também não foi aquela merda absurda. Né? Exato. Ele não soube medir o próprio potencial. Eles quiseram esticar a história, muito provavelmente, e acabaram mudando. Eu vou assistir isso aqui, mano. Os caras chegaram até muito. Aqui, mano. Foda-se, vou assistir isso aqui O também. OVA, ele dá muita ideia que vai ter uma segunda temporada. Se tiver, eu não vou assistir, porque não me interessou essa história que eles começaram a contar. Eu tava assim desde a podcast. primeira temporada, né? Se tiver podcast da segunda temporada, vocês podem ter certeza que eu não vou estar aqui. Eu também diria que não estaria aqui, né? Eu acho que posso até estar aqui, mas é pra gravar outro episódio. Tá, então vamos encerrar, Lúcio, por favor. Vamos encerrar, né? Laranja. Sim! Pra você aí, ó, que tá querendo comprar mangá de Boku no Hero. O cara tem que fazer, né? Enfim. Esse foi mais um episódio, né? A gente falando de One Drag Priority. Deixa aí nos seus comentários quais foram as suas impressões do anime, se você gostou dessa segunda parte ou não, se você teve também essa mesma primeira impressão que a gente, se você gostou do anime, se você discorda da gente e tal, deixa aí nos comentários. A nossa opinião é só a nossa opinião. Nossa opinião, foi a nossa visão do anime, mas enfim, obrigado por você aí que escutou a gente até aqui, você que tá aí no Spotify, ou você que assistiu a gente pelo YouTube. Meus parabéns pelo esforço por ter chegado até aqui. A gente fala muita merda, então o programa é legal, o programa é melhor que o anime. É divertido. Não, isso eu concordo. O nosso programa foi melhor do que o Wonder Egg, cara. Enfim, é isso, né? Checa aí nossas redes sociais, vai estar aí na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. Você que não sabe... Shopee. Se inscreve aí, assina aí, se dá inscreve o like. no canal, dá o like. De novo, comenta, mesmo que você
não ter gostado, É, só fala pra aí. xingar também um da gente também pode, mano. Só Fala qualquer coisa, ajuda. Ei, o Wallace é estranho. Ponto final. Do nada, e xingamentos gratuitos no final do programa. Claro! Enfim, qualquer Quem não é coisa aí. estranho aqui, né? Exato. Não é nem xingamento. Você que não É sabe. aleijado. Ei, mano. Ele tá aleijado, ele não é aleijado, calma. Às vezes você pega pesado, né? Enfim, é isso, né? E é isso, pra você que não sabe. Valeu, falou, mano. Eles falam e eu, Acaba! eu tô tentando. Acabou, já acabou. Não. O Wallace falando, é isso. Não, eu tô tentando terminar direito, esses filhos da puta ficam me interrompendo. Desculpa, Alisson. Enfim, você que não sabe, a gente tá no Spotify também, dá um follow pra gente lá. Você que tá escutando o Spotify, dá um follow, é bastante importante pra gente, ajuda o programa a chegar em mais pessoas. Vem pro YouTube também, né? Escuta os outros programas, vem pro YouTube, você que gosta também de ver a gente interagindo. Não que a gente faça muita coisa assim em vídeo também, mas... Quiser chamar a gente pro fute também. Menos o Rael, Israel, que ele não pode agora. não tá podendo. Compartilha o vídeo Compartilha, também. é bem importante, mostra pra seus amigos e tal, que assistiram o anime ou que não assistiram, pulando essa parte que a gente fala de spoiler e tal. E é isso, esse foi o programa. Obrigado aí você que escutou até aqui. E é isso aí, esse foi mais um episódio do Café Isso Aqui.